Olá, eu sou a Bárbara e este é o meu canal Delicada como Elefante. Hoje o Luís está comigo para fazermos uma partilha de opiniões sobre este livro, o Vox, da Christina Dalsher, que foi o livro de fevereiro para o Netbook Club, organizado pela Cláudia, a mulher que ama livros. E nós basicamente vamos passar o vídeo a insultar este livro. Portanto, se gostaram muito, não vejam porque vão se sentir insultados. Queres tu dizer sobre o que é o livro? Sim. Olá a todos. O Vox é um livro sobre um potencial cenário político nos Estados Unidos da América, em que um presidente apoiado por um reverendo fanático religioso ganha as eleições, ou um candidato a presidente ganha as eleições, e muda radicalmente a política, e nomeadamente social, dos Estados Unidos, fazendo com que as mulheres deixem de ser elementos contributivos para a sociedade tal como a conhecemos hoje e passam simplesmente a ser donas de casa, de preferência bonitas e caladas, e como tal decidem colocar um dispositivo a cada mulher que reconhece as vozes delas, identifica o número de palavras que cada uma delas diz e que quando chega ao número 100 as mulheres começam a levar choques elétricos bastante dolorosos, teoricamente não fatais, para controlar o ímpeto vocal que elas têm. Então, nós basicamente temos os dois a mesma opinião sobre o livro, é que é uma verdadeira bosta, que a autora deitou fora uma grande ideia, a escrever mal. A ideia era ótima e podia ter sido conseguido um bom livro se não tivesse posto um romance brejeiro como parte central do livro, que foi o que acabou por acontecer. Eu concordo com isso, mas eu acho que, para além da ideia ser boa, e de estragar um bocado com o romance, um bocado cor-de-rosa fácil, que eu acho que ela também estraga... não, é mais porno fácil. Sim. Acho que também estraga um bocadinho a história e o potencial da história em contá-la de uma forma completamente inverosímil. Qualquer pessoa que conheça um bocadinho de nada, e não me advogo como um especialista de como funciona a política nos Estados Unidos, e nós estamos neste momento a ter um exemplo disso com o Donald Trump e com aquilo que ele está a tentar fazer e que não o deixam fazer, felizmente, porque os Estados Unidos têm um sistema político equilibrado em que há efetiva separação de poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial estão efetivamente bastante bem separados, e existe o sistema existe um termo para esse sistema que é o checks and balances, que efetivamente estão a funcionar, neste caso nos Estados Unidos, e que estão a impedir o Donald Trump de conseguir, por exemplo, fazer a wall que ele tanto quer, e várias ideias malucas que ele tem, e a forma como é desenvolvido neste livro a possibilidade de um momento para o outro as mulheres passarem a ter uma pulseira e deixarem de trabalhar é completamente, como disse inicialmente, inverosímil. Não há possibilidade nenhuma de, no espaço de um ano, se passar de um sistema democrático para um sistema em que metade da população não pode trabalhar, um sistema em que metade da população não pode sequer falar, tem que ficar em casa, obedecer ao marido, não tem direitos sobre o comando de televisão, não tem nada. O sistema educativo muda completamente e os adolescentes são influenciados num período curtíssimo de tempo pelo novo sistema educativo, que nem sequer tinha tido tempo de se implementar. Portanto, por estes arcos de história que estão presentes neste livro, não houve possibilidade nenhuma de eu acreditar que isto seria possível acontecer. Assim como é contado, não é? Acredito que num prazo longo de vários anos, sim, fazer pequenas mudanças, uma coisa de cada vez. Eu acho que ainda há outra coisa. Os outros países nunca permitiriam que isto acontecesse. Os Estados Unidos não vivem isolados do mundo, muito pelo contrário. Eles só são tão poderosos porque têm os outros países a depender deles, e o contrário também, até porque eles têm a maior dívida do mundo. Portanto, a política internacional nunca permitiria que aquilo acontecesse. E mais, mesmo que acontecesse, eles ficavam isolados do mundo. E se ficassem isolados do mundo,
tinham que acabar por desistir, porque hoje em dia nenhum país consegue viver isolado do mundo. Basta ver Cuba, que são os miseráveis, não é? Mas é verdade, por acaso nesse aspecto eu acho que a autora frisa um bocadinho esse isolamento logo no início do livro, quando refere que até os países árabes gozavam com os Estados Unidos e com a situação dos Estados Unidos que a situação das mulheres, não é? Claro que antes das eleições há ali um processo para fazer as pessoas acreditarem que aquilo é um sistema bom, não é? À semelhança do que o Hitler fez com o partido nazi e acabou por conseguir implementar. Mas isso demorou décadas, não é uma coisa que se passa num ano e numa época diferente. Sim. Em que o mundo global é muitíssimo mais presente do que era na altura. A parte científica em si, pronto. Esta personagem principal é uma neurolinguista, portanto ela é uma pessoa da área das ciências e que fazia investigação científica. Basicamente, o irmão do presidente supostamente tem um acidente, fica com a área de Wernicke afetada, que é a área da linguagem, e precisam dela e da antiga equipa dela para criar um soro para o curar e ele voltar a ter a capacidade de falar. Pronto. Primeira coisa é que no mundo científico as coisas não são assim que se passam. Não existe uma pessoa, uma única equipa capaz e não sei o quê, tipo, quase como só aquela mulher é que é boa, não havia homens capazes de fazer aquilo. Tem de ser estúpido, não é? Porque claro que haveria, teriam os apontamentos deles e conseguiriam a investigação. Mas pronto, lá a chamam para ela resolver a questão, não é? Num prazo absolutamente irreal, que para quem sabe o mínimo de ciência sabe que um mês ou o quê, não é? Um mês. Pouquíssimo Há tempo, uma sim. cena assim, Há um incentivo. Cria-se uma inovação, uma coisa espetacular. Não é assim que a ciência funciona. O tipo de experiências que eles fazem não é assim que o método científico funciona. Não, muitas vezes nem sequer fazem experiências. Sim, é tipo, funciona. Teoricamente, exatamente, fazem umas continhas, fazem umas fórmulas no papel. De notas, sem computadores, uma formulazinha, funciona, tomem. Depois estamos a falar de um laboratório todo XPTO com o melhor equipamento do mundo e não sei o quê, que não usam. Mas depois as cobaias, que no caso eram primatas, estão ali à solta e há um acidente com as cobaias. É tudo tão idiota. Quem sabe o mínimo de ciência, tipo, a autora não se deu ao trabalho de falar com um cientista. Tipo, e as pessoas dizem, para quem não é das áreas da ciência isso não tem importância nenhuma. Outro dia a Isa, do Jardim de Mil Histórias, falava sobre os romances históricos, de se a investigação seria bem feita ou não. E o que é que nós achávamos disso e por aí fora. Foi uma discussão muito interessante. Se na história é assim, porque é que na ciência não há de ser? E eu acho uma vergonha que alguém publique um livro sem ter um consultor científico ao lado. Tipo, ela não percebe nada de ciência, claramente. E publica um livro assim. As pessoas escrevem livros e os livros são revistos por editores, que basicamente corrigem gramática. Gramática, forma, não é? Mas não corrigem do conteúdo, não é? Já os artigos científicos é exatamente ao contrário. O importante é o conteúdo. E eu começo a ter alguma dúvida que ler livros seja uma coisa positiva. Porque este livro, que vai para as massas, que tem erros científicos gravíssimos, e as pessoas acreditam que é assim que se faz as coisas. Então, expliquem lá porque é que não há cura para o cancro e para a sida. É um complô. Não, porque é difícil. Aquela questão que tu falavas dos adolescentes, não é num ano, tipo, um adolescente é super influenciável, está ali com a mente em evolução, mas não muda disto para isto, e depois, porque acontece uma coisinha, que será spoiler para o livro, não interessa, e voltou atrás outra vez, tipo, não é assim, a mente humana não funciona muito assim. Muito menos um adolescente, filho de um casal, que é um médico e uma neurocientista, não é? A forma como ela transmite que pensa sobre os assuntos do mundo e isso passa-se sempre para os filhos, ainda que muitas vezes os filhos possam não ser iguais aos pais, é normal. Mas tem um sentido crítico superior à média.
tem que ter, tipo, particularmente sendo um filho mais velho e vendo os pais educar os filhos mais novos, tem que ser uma pessoa, aquele rapaz tem que ser uma pessoa capaz de perceber que as coisas teria que ser à partida, que as coisas não eram como aquilo que lhe passaram a ensinar na escola de um dia para o outro. Pois. Depois, outra questão, sobre a filha mais nova, que estava a aprender a falar quando isto foi implementado, essa questão está muito mal explicada. De como é que se consegue evitar que um bebê não fale? Que não comece a falar, que não faça tal lá. Pá, não... Pronto, é outra coisa que para mim é absurda. Agora, isso é uma discussão interessante, isso é uma das coisas engraçadas do livro, que é quando uma mulher percebe que está grávida, porque basicamente acho que não há métodos contraceptivos, não é? Pois, do que eu percebi. deixou de haver. Tipo, a mulher não tem qualquer poder sobre o seu corpo, ok? Já era de esperar, nem sequer sobre como é que está a sua saúde. É enviada uma carta ao marido, não é? Sobre essas coisas, pronto. Mas é interessante isso. Sim, mas é absolutamente ridículo um médico subjugar-se a uma situação desse género. Mesmo que seja obrigado a mandar uma carta ao marido, pode obviamente dizer à mulher como é que as coisas estão. Então, uma mulher está grávida e está em pânico que tenham uma bebé menina, não é? E isso é uma discussão interessante. Sim. Se este livro fosse bem construído, isso era uma coisa positiva. Outra coisa positiva era a passividade de algumas pessoas que permitem que aquilo aconteça sem acreditar. Tipo, o marido, não é? Outras pessoas influenciáveis como a vizinha. Pronto. E esses temas são interessantes na discussão. Sim, não é? Sim, mas perdem-se no meio do resto. A propósito disso da passividade que dizias, uma coisa que falta muito neste livro é ter alguma perspectiva diferente que não da personagem principal. Objetivamente, a personagem principal é a narradora, portanto, mas nós nunca sabemos nada do que pensam as outras personagens, nomeadamente o marido dela, um homem, qualquer homem, o carteiro, até o reverendo. Sim, não temos perspectiva nenhuma de nada, é só a única coisa que nós temos é a Jean a dizer, ele deve estar a pensar isto, ou ele deve estar a pensar aquilo, ou ele quer isto ou quer aquilo. E, spoiler, nada do que ela pensa efetivamente sobre o que os outros estão a pensar é verdade. Sim, isso é outro pormenor. Então uma mulher intelectualmente tão à frente é uma verdadeira burra. Ela não acerta uma sobre as outras. Ela não percebe nada do mundo, ela não percebe as outras pessoas, ela não arranja soluções para o que se está a passar com os filhos e não sei o quê, quando depois ao longo da história vamos descobrir que outras famílias estão muito mais à frente do que ela. Depois outra coisa é, como é que uma cientista tem linguagem como ela tem? Ela parece uma prostituta da beira da estrada. A falar. O sexo molhado. Onde é que uma cientista da área da saúde não diria vagina? Ou outra coisa qualquer? Sexo é um ato, não é um órgão. Acho que isso é um bocadinho uma expressão só que se usa. É uma expressão de romance erótico de bancada de jornal. Sim. Pronto. A propósito disto e sobre o romance, se calhar isto já é um bocado de spoiler, se não quiser não vejam. Basicamente, ela tem um marido, tem filhos, mas tem um amante. Mas que não venham dizer que é por causa da revolta do que está a acontecer, porque ela já tem um amante de antes disto acontecer. E mal volta a ver o amante, sexo ardente e não sei o quê. Não interessa que o filho esteja desaparecido, que ela esteja grávida e que a mãe esteja numa cama de hospital vítima de um AVC hemorrágico. Não interessa nada disso, porque o que interessa é estar ali... É difícil, é muito difícil. É muito difícil pegar nos poucos positivos que se encontra neste livro, porque estão perdidos no meio de tanta coisa que não faz sentido nenhum. Isto podia estar completamente cortado do livro, isto é metido... Completamente a martelo só para ter um bocado de sexo no fundo. Eu não percebo qual é a intenção dela. Juro que não percebo qual é a intenção da autora a pôr este romance. Mas depois eles no fim... Pronto, já começamos na parte dos spoilers. Desculpa, o romance não adianta nada. Não faz diferença nenhuma no desenvolvimento da história. A história podia ser exatamente igual sem ela ter um amante
só estava simplesmente grávida do marido, por exemplo. Sim, não faz diferença nenhuma o filho ser do amante. É estúpido. E mais, depois pronto, afinal o marido não era nada passivo, estava basicamente dentro do governo a tentar acabar com aquilo, e ela não lhe dá valor nenhum, nem conhece o marido com quem está casada há 20 anos, ou lá o que é, porque, tipo, pelos vistos é um homem fantástico, que realmente está a fazer alguma coisa pela sociedade, e ela nem imagina isso do marido. Ele depois morre, sacrifica-se para acabar com aquela bodega toda, aquilo acaba e ela foge com o amante e com os filhos, e aí os filhos aceitam logo o amante. Tipo, depois da mãe ter tido um amante e do pai ter acabado de morrer. Gostaram muito de peitá-la, os filhos. Foi muito divertido. Há uma coisa que me mete muita impressão. Existem várias descrições de discussões que a Jean tem com uma amiga da faculdade. A Jackie critica a Jean por ter uma relação com o futuro marido pamonha. É uma pessoa tipo, que não liga nada a assunto nenhum, nem sequer defende o marido dessa acusação. E no final casa-se com ele, mas não, até podia se casar com ele. Ela até podia querer uma pessoa que não é uma pessoa ativa politicamente. É perfeitamente legítimo. Não faz sentido, é a forma como ela nem sequer conhece o marido, nem quando estão a namorar, nem numa fase como a universidade, em que as pessoas pensam muito, pensam não é? muito e Conversam. Exteriorizam mais as suas, aquilo em que acreditam. Nunca, em momento algum, não transmitiria nem um bocadinho que fosse disso à pessoa com quem está, não é? À pessoa com quem namora. E, portanto, das duas uma, ou a personagem está mal construída, o mais provável, e simplesmente ela foi escrevendo o livro e achou, eu preciso daqui alguém para Sim, é isso. para lutar para resolver o assunto, então pronto, tem aqui esta personagem e vou-lhe dar este papel, que é um papel até bastante importante. Pois, mas é um bocado isso, ela vai metendo as coisas, é conforme surge, não é? Sim, não há enquadramento nenhum, as personagens não são construídas em nada. Tipo, o livro não foi pensado do início ao fim, as coisas foram aparecendo. Sim, aliás, a Jean tem vários momentos de revolta com o marido, porque parece que o marido está completamente à vontade com o status quo, leva de novo para os braços de Lorenzo. E afinal, ele não é nada disso, e é uma pessoa que está ali a lutar ferozmente. Quer dizer... E da maneira certa, porque no fundo ele consegue. Queres... Aliás, sim, outra coisa que eu queria dizer. Tudo o que foi ganhar direitos das minorias foi porque houve gente nas maiorias que lutou por isso. Nunca foram as minorias. Tipo, nunca foram os negros que conseguiram acabar com a escravatura. Tipo, foram os brancos abolicionistas que conseguiram dar os direitos justos, obviamente. Não foram só os homossexuais que conseguiram que o casamento homossexual fosse aprovado. É porque há heterossexuais que percebem, tipo, e ali é tipo homens e mulheres. E não, obviamente que os homens que estavam na mão de cima podiam fazer alguma coisa pelas mulheres. E esta mulher, personagem principal, nem lhe passa pela cabeça isso. É completamente desligada da realidade da personagem. É isso. Há uma diferença grande entre ser intelectualmente desenvolvido, portanto ser inteligente e ser capaz de exercer uma profissão numa área exigente intelectualmente, e ser culto. E claramente a personagem principal neste caso não tem cultura nenhuma, não. Zero. Está completamente desligada de como é que os outros pensam e do que é que está a acontecer à volta dela. Mas para ser personagem principal de um livro, a heroína, não. Está terrível, é terrível. Em resumo, este livro não é feminista. Mais uma vez, como o poder, é um livro que passa a mensagem errada de homens contra mulheres, mulheres contra homens, e não igualdade de género. É para ver o extremo e não sei o quê e abrir os olhos. Não, porque as mulheres também não veem o valor dos homens. Todos os homens são uns patifes neste livro. E o mundo não é assim. Porquê é que acabamos esta porcaria deste livro? Ora, explica-me. A verdade é que eu queria perceber como é que isto desenlaçava. Já tinha investido tanto numa coisa tão fraquinha que
também achei que não ia gostar assim muito. A verdade é que me custou um bocado acabar o livro. O livro é fácil de ler? Não. O livro é difícil de ler, eu vi muitas vezes a ter que reler parágrafos porque as coisas aconteciam a partir de um determinado momento, ali mais ou menos. Sim, o final é muito apressado. Quando começa a desenlaça tudo muito depressa e uma pessoa não percebe de onde é que as coisas vêm. É extraordinariamente difícil ler o final deste livro porque acontece tudo demasiado depressa e não se percebe nada de onde vêm as coisas. E eu não acho isto, eu acho que foi muito fácil de ler o livro, mas acho que tem aquele toque comercial que faz com que seja um instantinho, pronto, e já está. E pronto. E agora vou fazer tudo para esquecer este livro, porque nunca fiquei tão revoltada na vida com o livro. Lá está. Apetecia material contra a parede. Tanta distopia boa cá por aí, não leiam este livro. Pronto, já chega. Olha, tchau. Até à próxima.